Foi bom esse primeiro momento? Amém ou não amém? Muito bom. A ideia é essa, é trazer pessoas com realidades diferentes, ok? E trouxemos o bispo Natal Furucho, porque é de uma igreja que não tem nada a ver com a nossa realidade, porque eu queria isso mesmo, despertar em vocês uma inspiração por alguém que está vivendo uma outra atmosfera, um outro ambiente. E eu creio que Deus dirigiu o bispo Natal Furucho de maneira muito, muito eficaz. A questão do jejum, fiquei com vontade de fazer um jejum desse de 100 dias. Alguém mais ficou com vontade? Diga amém. Aleluia. Oh, Senhor, ajuda. Então vamos lá, eu vou chamar aqui o nosso querido pastor Eliel do Carmo. Me faz a gentileza, Dudu, chama ele para mim. Bom, o pastor Eliel do Carmo, aqui na sala, ele está há 28 anos na rádio Melodia. Ele é o âncora do debate da rádio Melodia, que hoje, nesses últimos anos, hoje e nos últimos anos, tem sido aí a campeã de audiência, é o debate mais ouvido, não apenas no Rio de Janeiro, mas é uma rádio que alcança todo o país, Tem uma habilidade para administrar o tempo, o tema, de forma muito especial, muito, muito especial. 28 anos na Rádio Melodia, mas ele também concilia a sua vocação, o seu chamado, com a área pastoral. Dirige uma linda igreja em Jacarepaguá, uma igreja da Assembleia de Deus, um ministério que ele faz parte já há alguns anos, e está pastoreando já essa igreja há alguns anos de forma muito linda. E tem tem que oscilar nesses dois polos, né? O polo do altar e da comunicação. E o nosso querido pastor Eliel do Carmo, nessa experiência de rádio de 28 anos, ele tem essa programação pela manhã e tem a programação à noite, o culto em casa, que é uma das programações mais ouvidas na rádio. Vem, pastor Eliel, os irmãos estão felizes por recebê-lo. Dê um fortíssimo aplauso ao Senhor pela vida dele. Muito feliz, meu amigo, por recebê-lo. Me dá essa honra de, pelo menos uma vez ao mês, ou cada 20 dias, de participar desse debate. Aprendo muito com ele ali, muito com ele. E num dos debates que eu participei, eu pedi para que ele viesse, e ele aceitou de forma muito linda. E eu queria aproveitar e agradecê-lo, porque hoje, nesse momento, ele teria uma programação, que é o culto em casa, que ele faz ao vivo. E hoje, exclusivamente hoje, ele fez ela gravada para poder estar com a gente. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez por isso? Muito carinho. Deus abençoe. Obrigado, amigo. À vontade. Meus amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Que alegria, que privilégio para o meu coração poder estar aqui nesta noite. Eu confesso que eu passei esses 15 dias, né, depois que fechamos a data com o pastor Tarsis, eu passei 15 dias assim, meio que sonhando em poder estar aqui. Estar aqui para mim hoje é um presente de Deus. Estar aqui para mim hoje é um momento muito especial, viu, no meu ministério, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A alegria de poder chegar aqui mais cedo, poder abraçar o meu querido pastor Jaime Soares, que embalou aí toda a minha vida, o início do meu ministério, acompanhou o meu ministério no rádio também de tantos anos, e bom poder rever o pastor Jaime Soares, essa figura extraordinária a quem nós respeitamos e amamos, e eu quero trazer aqui o abraço de toda a família Melodia a todos vocês. O pastor Tarsis, esse irmão querido, que tem nos ajudado e tem nos impulsionado. Eu louvo a Deus porque, jovens, Deus tem despertado uma juventude maravilhosa nesse país para continuar na propagação do Evangelho de Cristo. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Tarsis também. Quero também, nesta noite, ser grato ao meu Deus pelo privilégio de ouvir o bispo Furucho. Não é? A experiência de vida, isso é muito bom, e eu quero louvar a Deus o privilégio que Ele me concede de marcar a minha vida nesta noite também, assim como a vida de todos vocês. Eu tenho a sensação e a convicção, e incorporei isso à minha vida, de que jamais poderei
levantar, por mais humilde que seja, para ensinar, se um dia eu não sentar para aprender. E isso está muito complexo hoje. Hoje a gente quer ensinar muito, mas não quer aprender absolutamente nada. Só existe uma maneira da gente poder rever isso. Tendo a capacidade, a humildade, sobretudo, de poder sentar para ouvir e aprender acerca da palavra de Deus. Sai daqui hoje enriquecido, Bispo Forucho, viu, com suas palavras, com a forma como Deus ele usou nesta noite aqui para todos nós, nos dando estratégias, né, nos municiando para uma vida a partir de amanhã, não é? Uma nova visão de tudo isso que tem acontecido. Eu sou co-pastor pela misericórdia de Deus, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor presidente, pastor Roberto Inácio, que também é dessa área aqui, não é? Muito conhecido do pastor Jaime Soares. Então, eu faço parte de uma igreja, eu sou membro de uma igreja, a minha família faz parte também da nossa igreja. Então, é um privilégio poder estar aqui. Eu trago o abraço de todos eles. Trago também o abraço de toda a família Melodia. Sei que vocês ouvem a Rádio Melodia. Sei que a Melodia tem sido um canal de Deus para a vida de vocês. E eu quero, então, nessas minhas primeiras palavras, agradecer o carinho e a audiência de todos vocês. Meus amados, tudo que já foi dito aqui nesta noite, né, pelo Bispo Forucho, e nos impulsionou, quando eu falo aqui que nos trouxe assim uma nova visão, e como é bom a gente poder ouvir alguém, como é bom a gente poder parar para ouvir alguém, a gente começa a extrair uma série de coisas, Deus começa a falar o nosso coração. Então, de tudo que nós já ouvimos aqui nesta noite, e de tudo que vocês já ouvem há tanto tempo, eu não vim nesta noite aqui, não é a minha pretensão nesta noite de querer trazer coisas novas. Hoje há uma ideia de querer tentar reinventar a roda. Não existe reinventar a roda mais. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já ouviram de alguma maneira. Então eu queria nesta noite apenas lembrar-vos. Eu posso falar de uma outra maneira, eu posso ter uma outra experiência, eu posso ter uma outra visão, mas tudo que eu falar aqui a partir de agora, vocês com certeza já ouviram isso e já praticam isso há muito tempo. Eu quero que Deus, a partir de agora, tome cada palavra proferida, que o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite, ele está aqui, nós estamos reunidos nele. E é em nome dele, por causa dele, que nós estamos aqui. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, que numa segunda-feira rompeu aí o cansaço para estar aqui. Sabe o que é isso? É você oferecer a Deus algo que te custa alguma coisa. Isso é bonito demais. E o Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso coração, que sabe como nós chegamos aqui, ele já visuou, já esteve, já presenciou o nosso coração e há de nos abençoar ainda mais nesta noite. Amém? Eu gostaria de começar, depois daquilo que o Bispo Forucho falou aqui, o Bispo Forucho falava aqui, e eu abri a Bíblia, o meu esboço que eu trouxe, mostrava o pastor Tarsis, e ele falou assim, é o mesmo Espírito. Eu gostaria de começar aqui de algo trazendo a sua mente, para que você possa lembrar, porque às vezes a gente quer fazer a obra de Deus, nós somos chamados para isso, hoje nós somos separados em 2 grupos aqui, e como Deus trabalhou, como Deus confirmou chamada nesta noite aqui. Como Deus trabalhou no meu e no seu coração, descortinando uma série de coisas, talvez alguma dúvida que ainda pairava no nosso coração. Porque muitas das vezes a gente quer fazer a obra de Deus, mas não sabe por onde começar, qual o primeiro passo a fazer, a gente tem medo de passar na frente, então tem uma série de coisas. Eu gostaria de, primeiro, começar falando de algo que você e eu temos que ter certeza. Porque a partir desta certeza que a gente tem, tudo vai ficar mais fácil. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 13, para mim esse é um texto áureo da Bíblia Sagrada. Quando eu repouso nisso, quando eu trago a minha convicção nisso, eu visualizo exatamente e eu tiro um peso das minhas costas. Na versão revista e corrigida, eu sei que o menino aqui do telão é fera. Cadê ele? Quero até louvar a Deus pela vida dele. Cadê? Está aqui? Maravilha. Campeão, show de bola. Você em cima aí. Muito legal. Na versão
Revista e Corrigida, diz assim, ó, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Esse texto, ele tira todo o peso do nosso coração. Porque se de fato você tem certeza de que você ouviu a palavra da verdade, se de fato você ouviu o evangelho da vossa salvação, e se você creu neste evangelho, o texto vai dizer, nós somos selados com o Espírito Santo da verdade. Por que eu quero pegar esse texto por base? Porque o Deus a qual nós servimos, ele não sela pessoas erradas. Esse é o primeiro ponto. O Deus que nos selou, o Espírito Santo da promessa, ele não vem em pessoas erradas. Ele vem em pessoas que creram no Evangelho, de pessoas que ouviram o Evangelho da verdade, de pessoas que creram na salvação deste Evangelho. Então, a partir daqui, a gente começa a nossa trajetória. Porque o Espírito Santo de Deus nos selou para uma grande obra. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Porque se tiver alguma dúvida ainda nessa questão, a gente tem que parar para resolver. Porque quando eu tenho certeza disso, eu tenho certeza da minha chamada. E sabe qual é o grande problema hoje? Nós temos uma dificuldade enorme de valorizar a nossa chamada. O bispo Forucho falou aqui que há um monte de gente se apostatando, um monte de gente abandonando a igreja. Os desigrejados são muito mais do que os igrejados. Hoje nós temos uma população imensa fora da igreja, porque um dia não valorizaram a sua chamada. Se você está aqui nesta noite, eu gostaria que você saísse daqui por tudo que você já ouviu até agora, tendo convicção de que você foi chamado para uma grande obra. E aonde que está isso, pastor? 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 24, ele vai me dar base exatamente para isso. Se eu fui selado com o Espírito Santo da verdade, então eu fui chamado. Mas quem me chamou? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então ele nos chamou para uma grande obra. Quando nós temos essa visão, quando nós temos esse chamado, quando nós temos exatamente a convicção que a despeito das nossas fragilidades, a despeito das nossas limitações, a despeito de tudo aquilo que nós queremos fazer, e hoje foi sensacional, aquilo que vem para a gente fazer, aquilo que vem às nossas mãos, façamos de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Então eu acho que isso é bonito quando a gente valoriza o chamado, quando a gente tem noção do que é o chamado. Agora, algo que tem também falado muito ao meu coração, nesses anos do ministério que o Senhor nos confiou, é algo que a gente vê também assim se proliferando de uma maneira, sabe assim, demais no seio da sociedade. São pessoas querendo fazer a obra ou até achando que estão fazendo a obra, mas altamente desabilitadas. Pessoas desabilitadas. E o apóstolo Paulo, nós vamos tomá-lo ele mais uma vez como exemplo nesta noite, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3. Aliás, esse capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, isso é um tratado. Isso aqui tem que estar na minha mente, na sua mente todos os dias, porque parece que isso foi escrito a semana passada para a gente estar lendo hoje. Isso mostra para mim e para você de que a palavra de Deus ela é viva, de que ela é verdadeira e de que ela se cumpre a cada dia. Porque fica parecendo que o apóstolo escreveu isso a semana passada, porque isso está acontecendo hoje. Pessoas altamente desabilitadas, pessoas muitas das vezes que não conseguem compreender o Evangelho de Cristo e como que ele vai passar o Evangelho de Cristo. Como que ele vai testemunhar o Evangelho de Cristo, porque sobre nós paira a benevolência de Deus em nos trazer, em nos fazer, sabe o quê? Testemunhas de Jesus. Você sabe o que é testemunha? Sabe o que é ser testemunha? É testemunhar. Por um lado, é falar das coisas que aconteceu com você. Para o meio jurídico,
Testemunha é você ver algo, contar algo que você viu. E num tribunal, bom que hoje aqui nós temos um procurador de justiça, num tribunal não é bom ninguém mentir. Mas o juiz pode mentir? Pode, não deve. Tem um código de ética que proíbe isso. O advogado pode mentir? Pode. O réu pode mentir? Pode. Não deve. Pode. E a testemunha? Qual é a primeira coisa que o juiz diz quando a testemunha está lá? O senhor não pode mentir. Vai fazer uma promessa para não mentir. Testemunha é a única pessoa que não pode mentir. E nós somos constituídos em quê? Para sermos o quê? Testemunhas de Jesus. Testemunha tem que falar a verdade. Testemunha tem que pregar a verdade. Testemunho tem que se mostrar verdadeiro. Por isso nós somos chamados. E a experiência do bispo Furucho é essa aqui, de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser minhas testemunhas, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como lá no Japão. Aonde chegou, você é testemunha de Jesus. Só que as pessoas estão desabilitadas. E no capítulo 3, no verso 16, para a gente começar, de 2 Timóteo, eu acho esse texto um tratado. Primeiro vai ressaltar, o apóstolo vai retratar exatamente a palavra, o poder da palavra de Jesus. O poder da palavra dele, verso 16. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o... O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aprendendo um com os outros aqui. Olha para que serve esta palavra de Deus. E vai além. Para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É para isso que serve a palavra de Deus. Essa palavra que nós estamos aprendendo. Nessa palavra que um dia penetrou no nosso coração. Nessa palavra que quanto mais a gente aprende, mais vontade a gente tem. Porque esta é a palavra de Deus. Aí vem o verso 17. Diz assim, para que serve isso? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa linda. É possível que você tenha alguém na sua família, é possível que você tenha alguém muito conhecido seu, que o cara dirige muito. Você às vezes acha até que o cara dirige mais que você. Só não pode ter uma blitz. Só não pode ter uma blitz. Ele dirige muito. Ele conhece as leis do trânsito. Ele nunca bateu na vida, ele só não tem habilitação. Olha que coisa. E não é exatamente isso que a gente tem visto? Uma profusão de heresias que emanam exatamente da Bíblia. A outra visão daquilo que a Bíblia fala, de comportamentos, de pensamentos, pessoas altamente desabilitadas. A palavra de Deus serve para me habilitar e habilitar você. Quando a gente tem a noção do que é a palavra de Deus, e a gente corre assim, a fim de que o homem de Deus, não é qualquer homem, não é qualquer intelectual, não é posição, não é fama, não é riqueza, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que é bonito. É isso que é bonito. E eu quero mais uma vez tomar a liberdade de usar a palavra aqui do bispo Furucho para dizer que a minha esperança e a sua esperança não pode estar pautada em absolutamente nada humano. Porque o humano é perecível, o humano é imperfeito. A nossa visão e a nossa esperança está em o nome de Jesus. E muito mais que isso, só existe
uma organização, uma instituição, um organismo, melhor dizendo. Só existe um organismo no mundo que tem o antídoto que o mundo está precisando. Mas ninguém tem. Sabe quem tem o poder de transformar o mundo? Sabe quem tem o poder e as regras ditadas da palavra de Deus para influenciar o mundo? Chama-se igreja. Mas ninguém na face da terra tem autoridade, porque essa é a prerrogativa da igreja chamada eu, da igreja chamada você. O homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado. Só nós temos a autoridade de Deus para influenciarmos esta nação. Mais ninguém. Os organismos, eles têm o poder de mudar a vida das pessoas. E mudam. Nós temos organismos sérios, organizações maravilhosas. Eu poderia usar aqui o AA, Alcoólicos Anônimos, e é possível que você conheça alguém que tenha feito lá os 10 passos. Alguém, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que, dada ao vício, sem forças nenhuma para sair de lá, e um dia alguém levou ao AA, e chegou lá, a pessoa quis cumprir os 10 passos e, de fato, mudou de vida. Eu tenho uma experiência muito próxima a mim, vizinho da minha mãe, que mora em Jacarepaguá também, seu Vanderlei. Seu Vanderlei é um alcoólatra inveterado, homem trabalhador, mas parte da tarde e da noite, seu Vanderlei ia, quando voltava embriagado, o pessoal carregando seu Vanderlei, levaram o seu Vanderlei ao AA, e há uns 16, 17 anos que nunca mais seu Vanderlei tocou num copo de cachaça. Olha como é que o organismo mudou a vida. Olha como é que essa instituição mudou a vida do seu Vanderlei. Só que o seu Vanderlei não consegue parar de fumar. Ele até parou de beber. Mas continua fumando. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer o seguinte. Os organismos, eles podem até mudar a vida da pessoa. Mas só tem um que transforma a vida do homem. Só tem uma coisa que transforma a vida do homem, o apóstolo Paulo falou, o evangelho de Cristo, porque esse é o poder de Deus. Porque de mudar para transformar existe uma distância muito grande. Transformar é voltar a um estado que nunca mais ele vai voltar ao status quo, vai ser diferente para sempre. E quem faz isso? Quem é que tem a prerrogativa de fazer isso? A igreja de Cristo. A igreja eu. A igreja é você. Nós perdemos, em um dos debates que nós fizemos lá na rádio, eu provocava o pastor Tarsis, dizer assim, será que nós perdemos a voz profética da igreja? Porque a voz profética da igreja tem que ser ouvida. A voz profética da igreja que eu digo é o meu testemunho, é a sua fala, é o seu testemunho, é a nossa fala, é a nossa vivência, é a nossa postura. Será que nós perdemos a voz profética da igreja dada por Deus? Porque, pais e meus senhores, por incrível que pareça, o mundo ainda continua olhando para a igreja. Todo mundo lá no seu trabalho observa você. Todo mundo lá na faculdade observa você. E tomara que você não precise testar isso. Porque no dia que você humanamente der um deslize, tomar uma postura que não era para ser tomada, alguém vai chegar perto de você e vai dizer, mas você não é crente? Poxa, você falou que é crente? O mundo continua olhando para nós. E tem que olhar mesmo. A gente tem maior dificuldade lá na nossa igreja. Eu não sei aqui. Pastor Jaime aqui deve ser melhor para isso aqui. Pelo jeito que eu estou vendo aqui, esse aglomerado de gente, numa segunda-feira, num fórum. Isso aqui é uma beleza, isso aqui é um prêmio, isso aqui é um troféu, pastor Tarsi. O esforço dos irmãos é uma dificuldade para o pessoal lá ler Bíblia. Todo início de ano a gente faz uma campanha, vai na sociedade bíblica, pega aquele passo a passo, leia a Bíblia em um ano, não sei o quê, distribui e vê quem não tem Bíblia. Sobra muita Bíblia aqui? Aparece muita Bíblia aqui na recepção?
Porque lá na nossa igreja, dia desse, tinham 12. Eu falei, meu irmão, eu falei assim, olha, quem não tem Bíblia aqui, a gente vai dar uma Bíblia de presente. Porque nós temos 12 Bíblias lá na entrada. A pessoa esqueceu a Bíblia, ela não faz falta nenhuma que a pessoa não voltou para pegar. Eu estou falando da minha realidade. Aí a gente quer que o mundo leia a Bíblia. Sabe qual é a Bíblia que o mundo lê? É a minha vida, é a tua vida. Acabou, não tem outro jeito. A Bíblia que o mundo lê é a minha vida. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Como salvos em Cristo Jesus, nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com a família, com a nossa família. E eu quero perguntar a você aqui, responda para você mesmo. E responda para o Espírito Santo, como é que está a sua família? Como é que está a sua família? Porque lá fora também, o mundo observa a nossa família. Todo mundo observa a nossa família. Todo mundo olha para a nossa família. O apóstolo Paulo, escrevendo ao filho dele, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 13, eu acho aquele ali lindo. Aliás, se a gente cumprir aquilo ali, a gente vai equacionar um monte de problemas. Os critérios colocados ali, se todos nós cumprirmos aquilo ali, se a liderança, e aí eu me incluo nela, se a gente começar a voltar a basear o nosso critério exatamente naquilo que Paulo escreveu ao filho dele na fé, a Timóteo no capítulo 3, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai começar dizendo assim, aquele que almeja o episcopado, ou seja, você pode traduzir por pastorado, excelente coisa almeja. Então tem algo sensacional para a gente ver. A versão é assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira ou deseja o episcopado, excelente obra almeja. Olha o 2. É necessário. A gente ficaria aqui 10 minutos falando só dessa palavra. É necessário. Você vai tirar qualquer coisa, qualquer documento. Para tirar aquele documento é necessário certidão de nascimento, identidade, CPF, uma foto 3x4, comprovante de residência, é necessário. Chega lá para tirar esse tal documento, faltando um desses. A pessoa vai olhar e fala assim, olha, está faltando. Por quê? Porque é necessário. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. O problema hoje é que nós criamos uma ideia da contextualização. Uma coisa é eu contextualizar algo, outra coisa é eu diminuir algo. Uma coisa é eu trazer o texto que nós lemos para aplicação pessoal para os dias de hoje. Outra coisa é eu relativizar o texto, chegando às raias de me coadunar com ele. É o texto que diz que governe bem a sua própria casa. É o texto. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para a igreja. Hoje aqui foi separado 2 grupos. Eu sei que Deus está levantando aqui, e eu falo isso deste altar com toda a pureza da alma e na autoridade do nome de Jesus. Deus está levantando uma grande nação aqui dentro. A partir de você, a partir de mim, Deus está levantando pastores, missionários, homens e mulheres comprometidos com o reino dele. E a gente vai ter que se enquadrar aqui. Antigamente, para ser pastor, tinha uma sabatina, o pastor Jaime pegou isso. Era uma sabatina de 2, 3, 4 horas, era para não passar.
A sabatina, doutor, era para não passar. É igual lá no Ministério Público, é para não passar. Só que as pessoas estavam comprometidas com Deus. E hoje, quando eu cheguei aqui, meu coração se alegrou, porque eu vi o pastor Jaime, que já está nesse ministério há tanto tempo, de pé, firme para a glória de Deus. Pessoas comprometidas e tantos outros nomes. Tantos outros nomes que eu poderia estar falando aqui. Mas nós somos enquadrados aqui. Parece que há uma pressa para se formar alguém. Parece que a gente queima etapas. Parece que é uma correria muito grande. O apóstolo Paulo, que eu estou usando ele desde o início aqui, há 34 minutos que eu estou usando, só o apóstolo Paulo aqui, a gente vê lá a conversão dele lá no caminho, lá de Damasco. Depois daquilo tudo ali, sabe quantos anos ele voltou para poder falar? 14 anos. 14 anos aprendendo, é ele que vai dizer isso. 14 anos se preparando para poder ensinar. Aí a gente pega as cartas de Paulo. Ah, mas Paulo foi chamado, querido, ele foi chamado por Deus. Mas ele foi aprender, porque ele sabia muita coisa da cultura dele lá, mas não sabia nada de Bíblia, tanto que ele perseguia a igreja. 14 anos aprendendo. 14 anos buscando de Deus. Para ele chegar a ter a autoridade e dizer assim, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor, não recebi de ninguém, não. Eu recebi do Senhor. Então é isso que eu ensino para vocês. Há um tempo de preparação. Parece que a gente queima etapas. Parece que a gente se arvora. Porque pior do que não pregar é pregar errado. Vai consertar no seio da teologia algo que o sujeito aprendeu errado. Era melhor que ele não tivesse aprendido. Porque aquilo fica, mas será? Puxa vida, mas como é que é isso? Será que... Parece que há uma correria. Eu quero dizer algo aqui nesta noite, eu queria que você guardasse isso no seu coração. A chamada que Deus fez para você, ela continua de pé. Outra coisa que eu gostaria que você saísse daqui com muita convicção. Aquilo que Deus tem para você, o homem não vai tirar. Porque parece que há uma correria. Não, irmão, você tem que segurar a sua bênção, querido. A bênção de Deus, ela é sua. Ninguém vai tomar a bênção de Deus, ela é personalíssima. No momento certo de Deus, a igreja vai reconhecer. O ministério da igreja vai reconhecer. E Deus vai usar o ungido dele para poder impor as mãos sobre você. Porque quem quer fazer a obra de Deus, querido, primeiro não espera título. Não é título que faz a obra de Deus. O que faz a obra de Deus é homens e mulheres comprometidos com Ele. A sociedade parece que vive atrás de títulos. Aliás, para fazer um concurso, o sujeito não basta ser muito bom na matéria em si. Ele tem que ter provas e títulos. Se tiver, é uma beleza. Mas no reino de Deus, querido, basta a vontade de querer fazer a obra. Se você tiver isso, já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado, você vai deslanchar. Sabe por quê? Você não está preocupado em reconhecimento. Não está preocupado com reconhecimento. Sabe? Eu vejo dois momentos na Bíblia de alguém que poderia ter perdido completamente aquilo que Deus tinha para ele por causa do tempo. Primeiro foi Davi. Deus fala para Samuel, vai na casa de Jessé, ungiu dos filhos dele a rei. Aí ele vai, profeta de Deus. Samuel era homem de Deus? Era homem de Deus? Era, eu também acho. Eu também tenho certeza. Ele vai lá, chega lá, bate lá, ô Jessé, tudo bem? Tudo bem, o Senhor mandou vir aqui ungir um dos teus filhos a rei. Ah, muito bem, pode entrar, profeta. Bem-vindo. Os meninos estão aí? Estão. Então, pode mandar passar. Aí a Bíblia vai dizer que vem Eliabe, de guerra, valente de guerra, alto, fica imaginando o porte do sujeito. Aí o homem de Deus, não era qualquer um, não. Samuel, profeta de Deus, relações públicas de Israel. Quando olha, eu falo assim, opa, olha aqui que beleza. De primeira.
Eis que na minha frente está o rei de Israel. Aí Deus brada, fala, não é esse não. Não, senhor. Interessante que Deus quebrou algo lá atrás, só que a gente continua reproduzindo. Deus quebrou algo lá atrás que a gente continua reproduzindo, infelizmente. Deus disse assim, Samuel, sabe por quê? Não é esse aí, Samuel? Porque o homem, ele conhece o homem por fora. Eu sou o Deus que conheço o homem por dentro. Ou seja, não vai pela aparência não, Samuel. Não vai pela aparência não. As aparências enganam. Manda passar o outro. Samar, também não. Abinadab, também não. Passou todo mundo. Pergunta do profeta. Jessé, acabaram-se os mancebos? Imagina. Eu tenho a sensação de que Samuel faz essa pergunta com uma dor. Porque é o seguinte, se Jessé diz assim, sim, acabaram-se os mancebos, Deus tinha errado. Como é que pode? Como é que pode Deus se enganar? Mas a resposta de Jessé foi, não, falta o menor. Falta o menor. Ué, e aonde está o menor? Sabe o que o menor está fazendo? O menor está trabalhando. Aqui que está um princípio. O menor está trabalhando. Meu Deus. Então faz o seguinte, Jessé, manda chamar o menino, que senão nós não vamos nos assentar aqui. Vai alguém chamar o menino e vem o menino. Fala, o que está acontecendo lá em casa? Eu estou trabalhando e meu pai manda me chamar, fala, tem um profeta lá. Rapaz. Eu falei, ih, rapaz, se sou eu falei, ih, rapaz, será que eu estou em pecado? O profeta lá em casa me esperando. E veio Davi. E a Bíblia diz que quando Davi adentra o local onde estava o profeta Samuel, Deus brada do céu e diz, Samuel, levanta e unge, porque é esse aí. É esse aí. Olha o princípio, onde estava esse menor, onde estava esse menino estava trabalhando. No reino de Deus, nós temos que trabalhar. Sabe como é que a gente adquire experiências? Trabalhando. Sabe por que a gente faz as pregações de Davi e Golias? Sabe o que habilitou Davi a lutar contra Golias? Foi a experiência lá no campo. Lá no trabalho. Saul disse, você não vai lutar contra o gigante. Você não, você é covardia. Eu falei, não, rei, olha só. Estava eu pastoreando as ovelhas do meu pai. E de repente veio um urso e deu de garra de uma das ovelhas. Eu corri atrás do urso. Tirei as ovelhas da garra dele e eu matei o urso. Que isso, rapaz? Matou o urso? Matei. Tem outra para te contar. Tem uma pior que essa. Tem mesmo? Que isso, mano? O que foi? Então conta. Estava eu, um outro dia lá, trabalhando. Tomando conta das ovelhas do meu pai. Quando, de repente, um leão. O que teve com o leão? Vou te contar. O leão se apoderou de uma das ovelhas do meu pai. Eu fui até ele, arranquei a ovelha das garras dele, salvei a ovelha e eu também matei o leão. Que isso? Você matou o leão? Matei o leão. E olha, rei, deixa eu lhe falar outra coisa. Eu tenho só mais uma coisinha para falar com o senhor. Porque o Deus que me deu vitória contra o urso e o leão lá no meu trabalho, é o mesmo Deus que vai me dar vitória contra esse filisteu. Carimbou o passaporte. Trabalhando. Experiência de trabalho. Experiência do trabalho. Experiência de alguém que trabalha. E outra, não estava esperando recompensa nenhuma. Mas não tem ninguém que faça a obra de Deus que não seja abençoado. Aqui está um. Deus não fica devendo a ninguém. A alegria é nossa, mas a glória toda é dele. A glória é dele. A glória é dele. E o outro, José.
Não, pastor, eu não estou querendo fazer esse negócio, não. Os desigrejados que nós temos aí, nós temos que buscar esse pessoal. Nós temos que ir lá. Isso é complexo demais. Não, pastor, eu até fazia um monte de coisa lá na igreja, mas aí alguém falou, olha o negócio. Eu ouvi alguém falar, aí eu fiquei chateado. Aí eu sempre pergunto, tá aí, o que Jesus tem a ver com isso? Onde entra Jesus nessa história? E você está fazendo a obra dele, e alguém falou alguma coisa, e você deu muito mais ouvido a essa pessoa do que as promessas de Deus na sua vida. Assim aconteceu com José. Sabe por que houve aquele negócio todinho lá? Primeiro que era plano de Deus. Ele vai falar isso em Gênesis 45. Lá, aqui, no 17, uma capa, uma túnica. O que causou todo aquele rebuliço, aquela raiva dos irmãos de José foi uma túnica. Pega o texto. Foi a túnica. Quando eles viram aquela túnica que ele havia recebido do pai, eles arderam em ódio, em inveja. Como é que pode? Eu louvo a Deus que no meio do povo de Deus não tem inveja. Se tiver, vai queimar hoje. É uma capa. Uma capa. Uma túnica. Quando eles avistaram José, viram e falaram, vem ele, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Vamos matar? Não, não faz isso não. Como é que vai matar nosso irmão? Não faz isso. A Bíblia vai dizer que eles, antes de jogar José no poço, o que eles tiraram de José? A capa. Se não fosse a capa, joga tudo. Tiraram uma capa. E aí, Rubem tenta colocar um braço. Aí a capa de José fica apertada nele. Bom, não coube em mim, não. Então coloque você. Aí ficou larga no outro. Sabe por quê? A bênção de Deus é personalíssima. Aquela capa era de José, não era de mais ninguém. Tanto que eles matam um animal e sujam a capa para levar para o pai. Não coube em ninguém. A bênção que Deus tem para o teu ministério, ela é sua. Ela é sua. Não se preocupe com isso. Acalma o seu coração. Aprenda. Seja apto. Seja inteligente de parar para ouvir. Experiências de homens que já passaram. Eu quero perguntar como é que está você. Falamos da família. Nós falamos de família. E eu queria perguntar, como está você? Como que está você? Você, como é que está? Porque eu conheço e falo isso com um pesar enorme. Eu sou assembleano antes de nascer. Que já estava no ventre, eu já era assembleano. E, lamentavelmente, perdemos já muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus. Bispo Furucho falou aqui sobre os homens, lá na Babilônia, doutos. Homens indoutos. Perdemos esses homens, não só por causa da idade, mas por causa da saúde. Tantos outros que estão agora com problema de saúde, e paz, meus senhores, e falo isso com a maior tristeza da minha alma, abandonados. Pastor, mas isso é um desestímulo. Não, isso é um alerta. Isso é um alerta. Um alerta para mim e para você. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar o filho dele na fé, Timóteo, no capítulo 4. Primeira carta, filho. Aí de Timóteo, no capítulo 4. Porque, às vezes, a gente vai além do nosso limite. Se a gente pegar os mandamentos, se a gente entender os mandamentos,
a gente vai chegar a que a gente tem dificuldade de cumprir os mandamentos. E olha que ele reduziu de 10 para 2. Mas está tudo embutido aqui. Se a gente cumprir os 2, está cumprindo tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo... não é além de ti. Não é além de ti. É como a ti. Às vezes a gente coloca esforço. A gente vai à exaustão. E a gente vai, e a gente começa a ver, e tem um monte de problema, e daqui a pouco começa a ter um monte de diabetes, daqui a pouco começa a ter um monte... É ou não é verdade isso? A gente come mais do que a gente pode comer. A gente não vigia. Olha o que ele vai dizer ao filho dele, o apóstolo Paulo vai dizer ao filho dele, em Timóteo, no capítulo 4, 16. Isso aqui é lindo. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo a preocupação. Olha lá. Tem cuidado de ti mesmo e do teu... Caramba. Cuida de ti, em outra versão. Cuida de você. Às vezes a gente se esquece de nós. Isso é uma questão pastoral. A gente sente a responsabilidade tão grande que a gente esquece de nós. É por isso que no tópico anterior eu perguntei como é que vai a sua família. E muitas vezes a nossa família é que paga a conta. Às vezes abrimos mão da nossa família por causa de alguém. E no primeiro momento isso está certo, é uma responsabilidade do pastor. Mas a gente continua fazendo isso à torta e à direita. E hoje um sem número de pessoas agora desviadas. Se a gente for lá, e é possível que aqui tenha algum grupo de evangelismo, se for lá na Avenida Atlântica, agora, aqueles travestis que estão lá, aqueles homossexuais que estão lá, se você for em qualquer comunidade, vou sair daqui, vou lá para Bangu, na minha realidade, lá onde a gente sempre faz evangelismo, um monte de pessoas desviadas do evangelho. E se você for perguntar, não, porque a igreja virou a rival nossa quando a gente era criança. O meu pai só vivia para a igreja, eu cresci sem pai. Esse é o relato de muitos que estão lá. Por desculpa ou não, isso é um fato. E aí o apóstolo Paulo diz assim, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Cuida de você. Deixa eu perguntar aqui. Você tem ido periodicamente ao médico? Pastor Furucho contou uma experiência aqui. Permita, pastor Furucho, para lembrar um amigo nosso, doutor João Freitas. Ele chega e falou assim, não, eu não vou tomar remédio mais não. Eu vou morrer dessa doença. Aí ele conversou com um amigo, pastor, irmão nosso. Ele disse assim, rapaz, você sabe que a bênção de Deus também está estabelecida no remédio? Porque nenhum mortal, nenhum ser humano tem capacidade de extrair a erva e criar um antídoto contra nenhuma doença se não for permitida por Deus. Existe a cura sobrenatural, mas existe a cura de Deus feita também pelo homem, a qual Deus deu a inteligência a ele. Sabe por que nós tivemos essa palestra hoje aqui, linda, maravilhosa? Sabe por que nós fomos hoje aqui invadidos por esta palavra gloriosa? Porque o pastor Furucho observou exatamente isso. E está ali, ele falou assim, eu ia morrer. Mas a partir desta palavra, eu comecei a tomar o medicamento e eu só estou aqui por causa desse medicamento. Ele só está aqui porque Deus usou alguém um dia a fazer o medicamento para ele estar aqui. É bênção de Deus ele estar aqui. A gente não vai a médico. Nós homens, então, vamos combinar. A gente tem até medo de injeção. A gente não vai a médico. A gente come tudo, a gente pega aquele texto, e assim, e vós sois templos do Espírito Santo. Não tem o texto da Bíblia Sagrada? Só que a gente não se contenta em ser templo. A gente quer ser catedral. Do jeito, não, templo eu não quero ser, não. Eu quero ser catedral. Aí a gente fica nessa questão. Olha lá o texto. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Porque há algo fantástico. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aqui, isso é para o pastor. Essa carta de 1 Timóteo
2 Timóteo e Tito são cartas pastorais. Cuida de ti mesmo. Sem número de pessoas. A gente come mal pra caramba. Vocês já viram o pé de lasanha? Pé de nhoque. Eu plantei aqui um pé de nhoque aqui em casa. Está dando nhoque todo dia. Já viram o pé de macarrão? A gente mete o pé mesmo e vai embora. Eu nunca vi no Rio de Janeiro, eu nunca vi, acho que no Brasil não tem. É possível que lá no Japão tenha. Restaurante de rodízio de salada. Tem até o buffet, qualquer restaurante. Mas o rodízio, mas de carne e de massa tem. E é bom pra caramba, né não? Aí que não. O texto está ali para nos asseverar isso. Como está você? Como é que está a sua mente? Como é que está seu coração? Como é que está a sua alma? O texto está falando, então cuida de ti. Cuida de ti. Antigamente, pastor Jaime, na minha época, do senhor um pouquinho mais para lá, né? Pastor Jaime do time de cima, né? Na época do time eu era o mascote. E ele já era o jogador. Né? E artilheiro. Né? E a gente tinha problema de fazer exercício. Eu fui disciplinado porque tive que usar uma bermuda para fazer educação física na escola. Era assim. Era assim. Eu não estou vendo ninguém aqui que pegou essa... Ninguém aqui pegou essa fase lá. Deixa eu ver. Não, ninguém. A do short tu pegou, né? Bola também, né? Pegou também, pegou. Não, eu estou falando vendo assim uma irmã aqui que pegou aquele negócio do corte de cabelo. Se aparar o cabelo, só vai voltar quando o cabelo estiver do mesmo tamanho quando cortou. E agora? Como é que você vai... Sabe por que eu estou falando isso? Porque graças a Deus, aqui, um monte de gente aqui falou, eu peguei essa época, e eu dou graças a Deus por esta época. Porque foi exatamente esta época que fez eu estar aqui. Era um zelo que tínhamos. Era zelo, isso não era maldade. Era um entendimento de... E eu louvo a Deus por esses homens que nos trouxeram até aqui. Homens que não sabiam ler, mas quando começavam a pregar, eles eram tomados pelo Espírito Santo de Deus, querido. Hoje a gente tem dificuldade. Olha, se você chegar lá no microfone lá, falar em línguas, meu irmão, eu não quero... Olha, se eu sentir de falar em línguas, que eu vou falar, querido. Não fala não que você não é ético. Eu quero saber de ética, querido. A minha alma não quer saber de ética. Pastor falou aqui, pastor Furu falou assim, oração e jejum. Aí... Uma vez, o último debate que eu fiz lá na rádio de jejum, eu disse, não, porque em Isaías, o jejum de 58 de Isaías, meu irmão, isso é uma arma linda que Deus deu a mim e a você. Isso é uma arma linda. Essa arma faz brotar para a gente do nada $500 mil. O pastor contou aqui. Nós vamos jejuar 100 dias. Nós vamos orar. Nós abrimos mão disso. A gente está muito inteligente. Não, eu conheço fulano, que fulano é o cara. Fulano sabe tudo. Fulano tem ele é negociador. Ele é o bambambam da parada. E a gente está esquecendo, sabe do quê? Do auxílio do Espírito Santo. A gente está lutando demais com as nossas forças. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Essa pergunta é para mim também. O que você e eu, o que nós temos oferecido para Deus? Você tem oferecido para Deus o melhor tempo ou as melhores desculpas? Porque isso é para a gente pensar. É o melhor tempo ou as melhores desculpas? Porque nós somos craques em desculpas.
A nossa mente, ela é boa demais para desculpas. E sabe aonde incorre a questão das desculpas? No tempo. O dia tem 24 horas para a gente arredondar para todo mundo. E você chega para o dia e fala assim, tem como fazer? Rapaz, eu não tenho tempo. Eu até queria te ajudar, mas como? Eu não tenho tempo. E às vezes nós damos essa desculpa para Deus. Ah, eu não faço isso lá por causa do meu tempo. Nós somos craques em desculpas. Eu sou o bam para desculpa. Querido, olha, eu queria muito. Mas a rádio me toma um tempo, eu até parei de falar isso. Daqui a pouquinho ele vai falar assim, não, você já está aí há 28 anos, você já está sem tempo, eu vou te dar tempo. Já que o problema é esse, eu vou te dar 24 horas para você ficar em casa para você fazer então. Quando a gente quer, quando a gente está comprometido com a obra, quanto menos tempo nós temos, mais nós fazemos. Guarda isso, isso é um princípio. Quanto menos tempo eu tenho, mais eu arrumo, porque eu estou comprometido com a obra. Nós demos as melhores desculpas, mas Deus quer o melhor tempo. E será que o melhor tempo está sendo dado para Ele? E eu quero fechar aqui. Eu quero fechar nesta hora. Todos nós que recebemos um chamado, todos nós que fomos chamados para uma grande obra. E no início dessa nossa fala, eu dizia exatamente do chamado de Deus. Para valorizarmos o chamado de Deus. Não permita que nada, nenhuma dificuldade, aí eu quero voltar no que o bispo Furucho falou aqui, não se permita que nenhuma adversidade macule ou traga alguma fumaça para embaçar o teu entendimento sobre o teu chamado. Eu queria que isso ficasse, muito claro na minha e na sua vida nesta noite. A despeito de tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer, não abra mão do chamado de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não erra em quem chama. Fiel é o que vos chama. Ele não errou na sua chamada. Ele não errou na sua chamada. O ofício pastoral, ele é glorioso. Não tem nada mais especial do que o ofício pastoral. Mas não existe mais complexo para o ser humano do que o ofício pastoral. O ofício pastoral, ele é gostoso demais quando você batiza alguém. Tem momento mais gostoso do que batizar alguém? Você conseguir alguém, tratar de alguém, discipular alguém, e naquele dia ali, você está ali, segurando aqui, ó, me emociona, ó. É lindo. Você chega, segura na mão e diz, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Ele é o único, Ele é teu único Deus, Ele é o teu Senhor, você crê nisso? Você crê que teu nome está escrito no livro da vida? Crê quando você... Rapaz, coisa linda. Tem coisa mais gostosa do que você pegar uma criança e apresentar ao Senhor? Não tem. Isso é coisa linda. Casar alguém. Você viu criança, aí adolescente, jovem, adulto, você casando, pastor. Quantas experiências vocês já não tiveram? Eu já tive algumas. Já na frente, formando um novo casal, uma nova família. Isso é lindo demais. Mas que bom se fosse só isso. Que bom que fosse só isso. É que as surpresas, elas surgem. As surpresas vêm. E é por isso que eu falei que você tem que ter muito claro na sua mente. Guarde isso. Guarde o dia de hoje, 15 de maio de 2017. Você tem que ter muito claro a chamada de Deus na sua vida. Porque as surpresas vão surgir. E elas não são privilégios nossos, não. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu queria que o campeão colocasse aí, por favor, para a gente fechar. E eu estou fechando aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Não saímos de Paulo, né? Meu Deus. No capítulo 4. Capítulo 4, de 2 Timóteo, no verso 9. Depois de tudo isso, todas as cartas que esse apóstolo escreveu às igrejas,
Ele vai se alegrar numa delas. Na carta aos Efésios. Que a informação vai chegar para ele preso, dizendo assim, olha, a fé que você ensinou aquele povo lá está de pé. O amor que você implantou lá continua de pé. Ele vai dizer assim, olha, eu dou graças a Deus por vocês todos os dias. Que vocês aprenderam o que eu ensinei. Aí aos Gálatas, insensato Gálatas. Ele começa assim. Será que vocês não entenderam? Depois disso tudo que ele faz, olha o que acontece. Ele escreve ao filho dele, lá já no final da carta, dizendo assim, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O abandono também é um companheiro do ministério pastoral. Está aqui um homem que fez o que fez, chamado por Deus, consciência da chamada, discipulador, ensinador. Aí ele fala e diz assim, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, trazei-o, pois me é muito útil para o ministério. Quanto a Títico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-lhe muitos maus. Mais um. Ele vai dando nome. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. Cuidado. Está aqui, é um alerta. Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. A primeira defesa dele. Está aqui. Vai para o 17, filho, por favor. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que o meu intermédio, a pregação, fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem o libertador da boca, e foi libertado da boca do leão. Olha lá o texto. Fulano me abandonou, fulano me causou mal, me deixaram aqui sozinho, a minha primeira defesa, ninguém veio me ver, todos foram contra mim. Mas olha o texto, mas o Senhor me assistiu. O Senhor não me abandonou. Sabe o que é isso? É a convicção da chamada. E aí ele chega lá no final, dá um banho nos exegetas de hoje, dá um banho na visão de hoje, porque é possível que eu esteja alguém questionando, qual foi o grande boom da vitória do apóstolo Paulo? Passou fome? Teve frio? Foi mordido por serpente? Teve que trabalhar fazendo tenda para não ser pesado? Que ministério é esse? Aí ele vai escrever aí nessa carta dizendo assim, olha, eu já estou seguindo pelo caminho de todos os homens. Daqui a pouquinho eu vou morrer. Mas olha, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Com muita dor, com muita lágrima, em prisões, em açoites, em abandono. Eu terminei a carreira. E eu guardei a fé. Aleluia. Que seja essa a minha e a sua vida. Que seja esse o entendimento que nós temos do chamado de Deus. Que por mais difícil que seja a experiência de um abandono, de uma traição, o nosso chamado vai continuar de pé e valorizado por Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Então que nesta noite, você saia daqui, porque é possível. E Deus há de promover oportunidades para provar para você, não é para Ele, porque Ele já sabe. Oportunidades para provar para você de que você também é chamado. Às vezes paira uma dúvida. Será? Não, mas eu não sei. Deus vai promover a experiência para provar para você
de que você de fato é chamado para a obra dele. Coloque a mão no seu coração nesta hora. Permita orar. Permita falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor sabe da alegria do meu coração. Obrigado, Senhor,